o mediador e a terra. Quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 27, leremos os versos 12 a 23. Recentemente estudamos o capítulo 26 de Número, e nele encontramos uma longa lista dos chefes de famílias de todas as tribos de Israel, e esses nomes estavam sendo recenseados, não apenas para fins de serviço seletivo, mas principalmente para fins de herança. E aí reside uma grande ironia com o texto que hoje estudaremos. Nos primeiros versos de Números 27, versos de 1 a 11, descobrimos que mesmo as filhas de Zelofeade, que sob o antigo código mosaico não herdariam a terra de seu pai, teriam uma parte na terra que os filhos de Israel estavam entrando, a terra de Canaã, que havia sido prometida por Deus a Abraão e que Deus, em sua fiel providência e misericórdia, tinha levado os filhos de Israel à sua fronteira. Mas hoje descobrimos que o homem que liderou Israel até o final da sua jornada não vai herdar uma parcela na terra de Canaã. Na verdade, ele nem vai entrar na terra de Canaã. Esse é um pensamento sombrio, esse é um pensamento triste, mas está registrado na palavra de Deus no capítulo 27 de Números, os versos 12 a 23. Contudo, vamos orar antes de ler a palavra de Deus. Nosso Pai Celestial, nos curvamos diante de Ti com nossa mente e coração sensibilizados pelo choque do anúncio de que, embora todas as tribos de Israel herdem a terra, as filhas de Zelofeade herdem a terra, Moisés não a herdará. Sabemos que deve haver uma mensagem para nós nisso, e de fato há, porque esta é a Tua palavra poderosa, viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós não vivemos só pelo pão, vivemos por toda a palavra que procede da Tua boca. A Tua palavra é proveitosa para a exortação, correção e educação em justiça. A Tua palavra nos mostra o caminho da salvação, que é pela fé em Jesus Cristo. Então, ensina-nos a partir da Tua palavra neste culto. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto lemos a palavra de Deus juntos em Números 27, 12 a 23, note 4 partes da história que está registrada. Nos versos 12 a 14, você vê a quem o Senhor se dirige, a Moisés. Nos versos 15 a 17, você vê a oração de Moisés ao Senhor. Nos versos 18 a 21, você vê a resposta do Senhor à oração de Moisés. E, finalmente, nos versos 22 a 23, você vê a obediência de Moisés ao mandamento do Senhor. Então, assim diz a palavra de Deus. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel, e tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandamento de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: ó Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué, designado sucessor de Moisés. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito,
e impõe-lhe as mãos, apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E lhe impôs as mãos, e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Amém. Assim termina a leitura da palavra sagrada, inspirada e inerrante de Deus. Que Ele inscreva a sua verdade eterna em nosso coração. Senhor, nosso Deus e Pai, ao olhar para a Tua beleza, santidade, majestade e pureza, olhamos também para nós e só enxergamos pecado e maldade em nós. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com nossas palavras, pecamos com os nossos pensamentos, pecamos pelas nossas ações e pecamos pelas nossas omissões. Claramente não somos adequados para comparecer à Tua presença. Mesmo assim, nos aproximamos de Ti, mas o fazemos pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. Confessamos nossos pecados e renovamos nossos propósitos de fidelidade a Ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Quero convidá-lo a orar novamente, intercedendo em favor da igreja, em favor do mundo que sofre com uma pandemia e em favor do nosso país que vive uma crise política. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, chegamos diante de Ti para derramar o nosso coração e para dizer que não temos a quem recorrer, senão a Ti. Tu sabes que a Tua igreja se encontra privada de suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Assim, queremos suplicar que Tu abençoes o Teu povo, fazendo de cada lar um templo e uma escola. Um templo em que o Teu nome seja glorificado e cultuado. Uma escola em que a Tua palavra seja estudada e aprendida e ensinada. Senhor, queremos suplicar em favor do mundo que sofre com o novo coronavírus. Pedimos em favor dos cientistas para que sejam iluminados por Ti na produção de uma vacina eficaz. Pedimos em favor daqueles que trabalham em pesquisa, buscando medicamentos que contenham essa pandemia. Pedimos em favor dos médicos, enfermeiros e daqueles que trabalham em hospitais, na linha de frente do combate ao Covid-19. Pedimos em favor das famílias enlutadas e pedimos em favor dos desempregados. Senhor, suplicamos em favor do nosso país que sofre essa crise política tão escandalosa. Pedimos em favor dos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, do presidente da República e do sistema judiciário. Rogamos que inclines o coração de nossos líderes para que decidam coisas boas para o nosso país e para que assim o Teu povo viva em paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com esta pergunta. Senhor, por que o mediador não entrará na terra prometida? Porque o povo herdará a promessa, mas o mediador vai morrer sozinho em uma montanha. Enquanto consideramos essa pergunta, quero que olhemos para 4 coisas esta noite. E você as vê nessas sessões que eu esbocei para você. Nos versos 12 a 14, você vê o julgamento de Deus sobre Moisés. E é um julgamento justo. Deus explica por que deu essa sentença a Moisés. Há uma razão muito boa e justa nesta passagem. É por uma razão de justiça e é por uma razão de santificação e cuidado pastoral do povo de Deus que Moisés está recebendo esta sentença. Em segundo lugar, quero que veja a incrível oração de Moisés, que ele faz em resposta. Esta não teria sido a oração de modo nenhum que eu faria, se eu fosse Moisés e se tivesse acabado de receber essa sentença. A resposta de Moisés é muito mais piedosa do que eu jamais sonharia. Seu coração pastoral mostra nela o motivo dessa oração não ter nada a ver com Moisés. Não há uma palavra de "mas Senhor, como pode ser isso?", nenhuma reclamação, ou "eu fiz isso por eles", nenhuma justificativa. Tudo o que Moisés diz é sobre o povo de Deus. Tudo o que Moisés fala é sobre a sua preocupação com o povo de Deus. Isso mostra o coração dele. E você vê isso nos versos 15 a 17. Em terceiro lugar, quero que veja como o Senhor responde graciosamente à oração de Moisés. Você vê isso estabelecido nos versos 18 a 21.
E finalmente, Moisés novamente mostra sua humildade em sua obediência ao mandamento do Senhor, nos versos 22 a 23. Vamos olhar para essas 4 coisas juntos, enquanto refletimos sobre essa pergunta: por que o mediador não vai herdar a terra? Se o povo vai, e até as filhas de Zelofeade vão herdar a terra. Em primeiro lugar, veja o julgamento de Deus sobre Moisés, nos versos 12 a 14. Quase parece que Deus está esfregando o nariz de Moisés no Monte Avarim. É como se Deus estivesse dizendo: olha a terra exuberante que eu vou dar aos filhos de Israel, essa gente que você passou 40 anos conduzindo pelo deserto, trazendo para este lugar. Olha toda essa terra, mas você vai morrer fora dessa terra, assim como seu irmão Arão morreu. Quase parece cruel, não é? Mas não é. Não é. Você verá que não é. Esta história, ela é contada 4 vezes na palavra de Deus. E é assim, porque é uma história importante. Na verdade, este é o plano de sucessão de Moisés para Josué. Essa história é contada 4 vezes, dada a sua importância. Uma vez aqui no livro de Números e 3 vezes no livro de Deuteronômio, o último sermão de Moisés. E Deus quer que o povo entenda por que esta sucessão está acontecendo e por que esta sentença está sendo dada a Moisés. Pode parecer cruel, mas não é, como já disse. Deus diz a Moisés para olhar a terra, mas que ele não entraria nela. E novamente, no verso 14, se você prestar atenção nas palavras, está mencionado aí o motivo pelo qual Moisés não entraria na terra. Diz assim: porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Em outras palavras, o pecado de Moisés, especialmente em sua posição de líder do povo de Deus, e como aquele que pregava a palavra de Deus ao povo. O que ele fez nas águas de Meribá? Ele se rebelou, na verdade, contra quê nas águas de Meribá? A palavra de Deus, a mesma coisa que ele foi chamado para pregar. Ele se rebelou contra a palavra de Deus, a mesma coisa que ele foi chamado para pregar e para anunciar ao povo de Deus. O Senhor disse: e como consequência, eu não fui tratado como santo aos olhos do meu povo. Moisés tinha feito algo que era fatal para a sua autoridade moral continuar. Eu recentemente tenho conversado com uma senhora querida que tem um marido incrédulo e seus filhos estão se rebelando de maneira dramática. Eles não escutam mais o pai porque o pai de fato cometeu alguns pecados graves e o pai não tem autoridade moral para repreender os filhos. O pai é culpado de erros que ele quer corrigir nos seus filhos. Bem, o Senhor está dizendo aqui a Moisés: Moisés, quando o homem que prega a minha palavra ao povo de Deus me tratou aos olhos de todos e em minha presença, em público, como se eu não fosse o santo de Israel, você, Moisés, perdeu a autoridade moral e a capacidade de liderar meu povo da maneira que eles precisam ser conduzidos. Você não honrou minha palavra e você não é digno de pregar mais
minha palavra. É uma coisa muito solene. Você já compartilhou o evangelho com alguém que quando você pergunta, bem, quando você estiver diante de Deus no julgamento, qual será a razão que você dará a ele pela qual ele deva aceitá-lo e deixá-lo entrar no seu céu? Você já ouviu essa resposta? Bem, eu tentei viver uma boa vida, eu não matei, eu não roubei, eu não fiz mal a ninguém. Enfim, você já teve uma conversa com alguém quando você diz, bem, deixe-me fazer uma pergunta. Digamos que colocássemos Joseph Stalin e Adolf Hitler de um lado e o apóstolo Paulo de outro. Agora, onde você se colocaria nessa escala? Diria que é pior que Joseph Stalin e Adolf Hitler? Melhor que o apóstolo Paulo? Onde você se colocaria? E onde eles normalmente se colocam? Bem, normalmente eles não se veem como piores que Adolf Hitler e piores que Joseph Stalin. Normalmente eles se veem em algum lugar entre o apóstolo Paulo e Joseph Stalin e Adolf Hitler. E então você diz a eles, bem, você sabe o que é interessante? O apóstolo Paulo disse que ele mesmo era o principal dos pecadores. Então ele se colocou abaixo de Adolf Hitler e Joseph Stalin. E isso coloca você abaixo de Adolf Hitler e Joseph Stalin e do apóstolo Paulo. Agora, você acha que o Senhor vai aceitá-lo com base em sua vida? Sabe, poderíamos contar uma história muito parecida. Se você perguntar ao povo, por exemplo, agora, onde vocês se colocariam? Vocês se colocariam com o povo briguento, resmungão e rebelde de Deus no deserto? Você é melhor que eles? Você é pior do que eles? Ou, por outro lado, você se colocaria como melhor do que Moisés, o líder do povo de Deus? E a maioria das pessoas, de alguma forma, eu acho, se colocaria entre aqueles filhos briguentos, rebeldes e reclamantes de Israel e Moisés. Eles não diriam que são melhores que Moisés. Eles não diriam que são piores do que o povo que briga e reclama de Deus em Israel. Eles se colocariam em algum lugar entre Moisés e o povo. Mas olha, nem Moisés pôde entrar. Se esta não é uma grande declaração de que a salvação é por graça, então eu não sei o que é. A salvação não é pelas obras. Se Moisés não entra, quem no mundo entra na terra prometida que nos aguarda? O Senhor está apenas dizendo, ninguém está imune ao meu julgamento, nem mesmo Moisés. Ninguém está imune à minha justiça, nem mesmo Moisés. Se Moisés não se medir, você está pronto para reivindicar a entrada no céu em nome de suas boas obras diante do conhecimento e dos critérios do Deus Todo-Poderoso? Obviamente que não. Se Moisés, que foi o porta-voz de Deus, não se qualificou por suas obras, nós nos qualificaríamos de modo algum. Ninguém, exceto pela graça de Deus somente, exceto pela graça de Deus unicamente, pode entrar na terra prometida, no reino do céu. O Senhor nos ensinou isso neste julgamento aparentemente difícil que é feito de Moisés. Em segundo lugar, eu quero que você veja aqui o coração pastoral de Moisés. Impressionante isso. Essa segunda lição que temos a aprender neste texto. Vemos isso nos versos 15 a 17. Vemos o coração pastoral de Moisés. A resposta imediata de Moisés ao julgamento do Senhor sobre ele não é como eu teria feito isso. Não é.
para dizer: Senhor, dá-me uma segunda chance. Ele não diz isso. Ele não fala sobre si. Ele fala sobre o povo. Ele não se preocupa consigo, ele se preocupa com o povo. Eu amo isso, o Deus da segunda chance. Mas Moisés não diz assim: Senhor, por favor, deixa-me entrar na terra. Eu não sei o que eu teria dito, mas teria sido tudo sobre mim. Moisés não faz isso. Ele diz: Senhor, se eu não vou ser o pastor do teu povo, por favor, não os deixe ficar sem um pastor. Por favor, não deixa que fiquem sem um pastor. Por favor, dá-lhes alguém que os ame, que se importe com eles, que te ame, que ame a tua palavra, que fará o que o Senhor diz. Dá-lhes um pastor. A resposta imediata de Moisés é pedir ao Senhor que nomeie um pastor fiel sobre Israel. Não, Moisés não preocupou consigo mesmo. Moisés não pensou que ia morrer sozinho naquele monte solitário. Moisés não reivindicou nada para si. Mesmo numa situação terminal diante de Deus, a única coisa que Moisés pensa é no povo de Deus. Isso nos diz algo sobre Moisés, e isso nos diz algo sobre a igreja. Aqui está Moisés, que entre todas as pessoas do planeta Terra, mais conhecia o poder de Deus, dizendo que mesmo que o povo de Deus tenha Deus para olhar por eles, que eles precisam de pastores humanos para lhes dar liderança, orientação, cuidado, proteção, exemplo e ministério. O povo do Senhor precisa de pastores. Esse é um testemunho do fato de que não podemos viver a vida cristã sozinhos. É um testemunho do fato de que dependemos de Deus. Não são os homens capazes de viverem sozinhos. Podemos ver esse testemunho aqui. E não apenas eu, mas Jesus e a sua palavra também dizem a mesma coisa. E é por isso que há pessoas que precisam ler as passagens como a de Hebreus 13, verso 17. Obedeçam seus líderes, diz lá, porque não podemos andar sozinhos. Precisamos uns dos outros. Podemos pensar que não precisamos uns dos outros às vezes, mas sempre precisamos uns dos outros. A camisa que você veste foi feita por você? O sapato que você calça foi feito por você? O seu cabelo foi você quem cortou? A sua casa foi você quem construiu? Ora, nós não sabemos quem fez o nosso sapato, não sabemos quem costurou nossa camisa, não sabemos quem construiu nossa casa. E ainda assim dependemos dessas pessoas, cujo nome sequer sabemos. E se nós dependemos de pessoas que nem sequer conhecemos, muito mais dependemos de Deus e muito mais dependemos uns dos outros, daqueles com quem convivemos. E Moisés, que tinha visto o poder de Deus exibido, mais do que qualquer ser humano na terra em sua época, reconhece que o povo de Deus precisava e precisa de pastores. Eles precisam de líderes. Precisamos uns dos outros. Eu quero perguntar uma coisa. A resposta de Moisés nessa oração lembra outra pessoa? Você se lembra da história que está registrada em Marcos e Mateus?
Por exemplo, em Mateus 9, 35 a 38, onde Jesus está indo por todas as cidades e aldeias, ensinando em suas sinagogas, proclamando o evangelho do reino, curando doenças e curando grandes aflições. E quando ele olha para as multidões, e aqui está Moisés na montanha de Avarim, e ele está olhando para a exuberância de Canaã, então ele olha para trás. Olha para quê? Uma multidão de milhões. E ele ora: Senhor, dá-lhes um pastor. E veja o que Jesus ora. Diz o verso 35 até o verso 38 de Mateus 9. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus está preocupado com o povo. Moisés estava preocupado com o povo. Moisés, quando fez a sua oração, estava prenunciando a oração de Jesus pelo seu povo. Como Jesus quer que o seu povo tenha pastores fiéis. Assim também, Moisés quis que o povo tivesse bom pastor, tivesse alguém que cuidasse deles. Em terceiro lugar, quero que você considere a resposta de Deus à oração de Moisés. Esta é a terceira coisa que vemos nesta passagem. E está nos versos 18 a 21. O Senhor é gracioso. E ele responde à oração de Moisés por um pastor para o povo. E ele nomeia Josué para ser esse pastor. Josué é escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés e para servir como co-governante por um tempo. Deus diz a Moisés para nomear Josué na frente de todos e dar-lhe um pouco de sua autoridade, para que no restante da vida de Moisés, o co-governo de Josué se sobreponha ao governo de Moisés. E juntos eles serão governantes sobre o povo de Deus, e o povo de Deus se acostumará com a liderança de Josué. E o povo de Deus confiará na liderança de Josué e seguirá a liderança de Josué até que um plano de sucessão seja estabelecido e efetivado. Mas não é fascinante isso? Mesmo no verso 21, com a distinção entre Moisés e Josué clara, aí a coisa aí que te impressiona, a coisa aí que ainda chama a sua atenção. Moisés falou com o Senhor face a face. Durante toda a sua vida, o Senhor deu uma palavra a Moisés, e Moisés se virou e pregou esta palavra ao povo. O Senhor falava com Moisés, e Moisés pregava a palavra de Deus ao povo. Mas com Josué, como Josué discernirá a vontade do Senhor? O texto diz que ele vai para Eleazar, o sacerdote. Eleazar consultará o Urim e o Tumim. O Senhor revelará através do Urim e Tumim o que os filhos de Israel devam fazer. Eleazar vai relatar isso de volta a Josué, e Josué vai reportá-lo ao povo de Deus, vai pregar ao povo de Deus. Agora, não é assim com Moisés. Ele é o servo em toda a minha casa, e eu falo com ele face a face, disse Deus. Quando você dá um passo de Moisés para Josué,
é um passo para baixo. Tudo e todo o ofício profético em Israel começou diferente de qualquer outra coisa na vida. Começou em sua fase mais elevada e foi ladeira abaixo a partir daí. De Moisés para Isaías, caiu. De Moisés para Jeremias, caiu. De Moisés para Malaquias, caiu. De Moisés para Samuel, caiu. Ninguém, nem nenhum dos profetas da antiga aliança poderia igualar-se a Moisés. Nem mesmo Josué, que introduziria o povo na terra prometida. Toda a narrativa dá ênfase aqui a esta comunhão única, incompreensível e próxima que Moisés tinha com o Senhor. E isso é interessante, não é? Muito interessante. Quero dizer, toda a narrativa é para dar e receber. Moisés falou com o Senhor, e então o Senhor disse a Moisés. Moisés fez como o Senhor ordenou. O Senhor falou com Moisés. Moisés fala ao Senhor. O Senhor fala com Moisés. E Moisés faz o que o Senhor diz. Você vê um quadro aí nessa comunhão. Deus falava com Moisés face a face. E então Moisés pregava a palavra de Deus ao povo. Bem, que podemos dizer sobre Moisés? Foi dito de um grande líder que a sua vida não era pontuada pela oração, a sua vida era oração pontuada pelo serviço. O ponto disso não era que ele tenha passado fazendo coisas cristãs toda a sua vida e então ele se retirou para o seu quarto e teve comunhão com Deus. Foi, pelo contrário, que ele viveu em comunhão com Deus. E no meio dessa comunhão com Deus, ele fez o serviço cristão. É uma boa descrição de Moisés, não é? Deveria ser uma aspiração para nós, em nossa comunhão com o Deus vivo. Uma última coisa. Quero que você veja aí a obediência final de Moisés a Deus. Você vê isso nos versos 22 a 23, a obediência de Moisés ao mandamento do Senhor. Sabe, isso me lembra um pouco a vida de Sansão. Você sabe que Sansão foi um grande juiz e líder do povo do Senhor. E pelo seu pecado, ele caiu gravemente. E ainda em seu último ato, ele trouxe mais julgamento sobre os inimigos do povo de Deus do que em todo o curso de sua liderança. Foi um belo e último ato de obediência e fidelidade ao Senhor que o Senhor honrou. E aqui, embora Moisés tenha tropeçado tão gravemente no próprio ato de obedecer ao mandamento do Senhor e dar ao povo um novo pastor, Josué, que iria introduzir este povo na terra prometida. Com seu último ato, Moisés deu ao povo Josué. E ele então trouxe uma enorme bênção para Israel. Assim como Sansão fez em seu último ato. Moisés pecou, não honrando a palavra do Senhor, mas com a sua preocupação com o povo, ele trouxe uma grande bênção para este povo. Um pastor fiel, cujo nome era Josué. Mas você ainda está em dúvida sobre essa questão, não é? Depois de tudo que Moisés fez, depois de toda a sua fidelidade, porque Moisés não pôde entrar na terra prometida, porque o pastor, o mediador de Israel, o intercessor do povo diante do Senhor, porque o líder que os guiou até o fim, até a fronteira da terra prometida, porque ele morreu sozinho em uma montanha.
Bem, em Mateus 26, verso 31 a 32, o Senhor Jesus dirá aos seus discípulos, verso 31 a 32, dizem o seguinte: então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Ou em João, no capítulo 10, no verso 11, nós lemos: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ou então, em Hebreus, capítulo 13, no verso 20, lemos: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Ou em Atos, no capítulo 20, no verso 28, onde ouvimos o apóstolo Paulo dizer aos presbíteros: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Veja o custo da entrada do povo de Deus na terra prometida. Quem ele preparou para ser o mediador do seu povo. O filho que experimentou o exílio daquela terra prometida. Experimentou ser impedido de entrar nessa terra prometida. Experimentou ser esmagado por nossas iniquidades. Experimentou a ira de Deus em nosso lugar, em uma colina fora dos muros da cidade de Jerusalém. E Moisés, em seu último ato, é uma imagem desse mediador por vir, Jesus Cristo. Mas eu não posso deixá-los apenas nisso. Eu tenho que dar parte da história que Deuteronômio, especialmente Deuteronômio 30 e Salmo 90 contam. Aqui está a história. Moisés nunca pôs os pés na terra prometida, mas quando ele fechou os olhos na morte, quando ele os abriu novamente, ele estava na presença do que ele previu. Ele conversará com ele diante dos olhos de Pedro no santuário interno sobre o êxodo que alguém realizará em Jerusalém. Você sabe, o êxodo no Antigo Testamento é equivalente à cruz no Novo Testamento. Nesse sentido, a obra de Moisés e a obra de Jesus se assemelham. O êxodo trouxe a libertação da escravidão do Egito. A cruz trouxe a libertação da escravidão do pecado para todos os que cremos. Pois, embora ele não tenha entrado na terra prometida, Moisés não tenha entrado na terra prometida terrena, ele entrou naquele lugar em que a terra prometida terrena é apenas uma sombra fraca. E ele aguarda todos aqueles que confiam no mediador, que morreu em uma colina sozinho, fora de Jerusalém, para que todos entremos no restante que foi preparado para nós desde a fundação do mundo. Para que todos entremos no descanso que foi preparado para nós desde antes da fundação do mundo. Vamos orar. Nosso Senhor e nosso Deus, agradecemos por Tua palavra, oramos para que a inscreva em nosso coração, para que jamais nos esqueçamos da grandeza do custo de nossa redenção. Mesmo quando contemplamos Moisés, o mediador, sendo impedido do prazer de entrar na terra prometida terrena. Contemplamos Teu Filho, não só não entrando na terra prometida, mas entrando no próprio inferno em nosso lugar, para que com ele vivamos e reinemos em Tua terra prometida final, os novos céus e a nova terra para sempre.
Agradecemos porque não tem pecado nela. A morte não pôde reter o teu filho, e assim ele vive para interceder. E ele espera e se prepara agora para vir e nos trazer para esse grande lugar, essa grande reunião, se confiarmos nele. Concede-nos então confiança, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos, neste instante, acompanhar o cântico do hino 304. Já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Venha todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais no mal, cobiçando seus prazeres, pois nos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.